Olá a todos, eu quero trazer aqui um versículo que está na Palavra de Deus, está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Esta mensagem é muito importante, nós precisamos entender, nós precisamos examinar isso aqui, porque a Bíblia está dizendo que o melhor é o fim das coisas mais do que o princípio delas. E aqui nós podemos trazer o exemplo da nossa vida espiritual, de quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, quando nós entendemos que Jesus Cristo ele veio e morreu morreu no seu lugar para que nós pudéssemos viver. Quando Jesus, que jamais pecou, morreu por nós pecadores, quando nós entendemos isso, quando nós aceitamos a Jesus Cristo em nossa vida, nós recebemos a verdadeira alegria, nós recebemos a verdadeira paz, e é uma coisa que só aqueles que já passaram por este processo sabem da imensa alegria que é aceitar Jesus em nossas vidas. Mas a Bíblia está dizendo que o melhor está no final. Aqui está dizendo, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Apesar desta alegria que nós sentimos, dessa paz que nós sentimos, desta certeza que Deus existe, que é colocada em nosso coração, apesar de toda esta alegria que nós sentimos quando aceitamos a Jesus em nossa vida, a Bíblia está dizendo que o melhor está preparado para o final. E nós precisamos entender isso aqui, porque muitas vezes, para chegarmos até o final, existe o quê? Existe o meio, existe o processo. E neste processo, muitas vezes, nós passamos por lutas, por dificuldades. Muitas vezes, nesse processo, nós passamos por perdas, né? Mas a Bíblia está dizendo que o melhor é o quê? Está no final, né? Jó entendeu isso aqui. Jó, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o quê? A fé em Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Muitas vezes, no processo, nós temos, como eu já falei, nós temos lutas, nós temos dificuldades, nós temos perdas, mas nós não podemos perder o quê? A nossa fé em Deus. Porque Jesus falou, aquele que perseverar até o fim é que será salvo, né? Ou seja, para que nós possamos ter esta palavra se cumprindo em nossa vida, para nós usufruirmos do melhor de Deus em nossa vida, nós precisamos passar pelo processo, né? O processo, que é o início, quando nós aceitamos a Jesus, é a caminhada com Jesus até nós chegarmos o quê? No fim, quando nós estaremos eternamente no céu com Deus. Aí a Bíblia diz, lá no céu não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter morte. Por quê? Porque as primeiras coisas já irão ter passadas e Deus fará o quê? Tudo novo para nós. Mas para que nós possamos alcançar esse novo de Deus, nós precisamos o quê? Nós precisamos ir até o fim. Porque o melhor, a Bíblia diz, não está no princípio, o melhor não está no meio do processo, o melhor está o quê? É no final. É lá no fim, é onde nós vamos ter aquilo que Deus ele preparou para nós. Quando a Bíblia diz que aquilo que o ouvido não ouviu, nem que os olhos viram, nem que jamais o homem imaginou, é o que Deus ele tem o quê? Preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o quê? Que perseverar até o fim. Amém? Então nós precisamos entender isso aqui para que durante o princípio, durante o processo, o meio, nós não venhamos o quê? Naufragar na fé, desistir, retroceder. Não, nós precisamos entender que o melhor está lá no fim, né? Se a nossa vida está tranquila, nós sabemos que nós precisamos olhar o quê? Para o fim. Se a nossa vida se estamos passando por lutas, por dificuldades, por crises, nós precisamos olhar o quê? Que o melhor está no fim, porque agindo desta forma, nós estaremos o quê? Alcançando a promessa de Deus para a nossa vida. Fazendo isso, nós vamos estar o quê? Eternamente com Jesus. E a Bíblia diz que estar com Jesus é incomparavelmente melhor. Que esta palavra fica no seu coração e que Deus abençoe a sua vida e a sua família.